Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia A2. Hoje nós estamos gravando mais um podcast, o nosso A2Cast. Nós já estamos no A2Cast número 11. E hoje nós estamos com um convidado aqui especial para bater um papo com a gente aqui sobre a sua igreja, a teologia da sua igreja. Nós vamos adentrar nos assuntos aqui, mas antes de eu apresentar o nosso convidado aqui da forma devida, eu gostaria de dar alguns recadinhos rápidos aí para você. Primeiro, você deve estar estranhando aí que o nosso pastor Guilherme Borges, meu pastor, amigo e sócio, hoje ele não está aqui gravando com a gente, por motivos aí pessoais, dos seus afazeres, do seu filho, sua esposa e seus afazeres pastorais. Hoje ele não pôde estar aqui com a gente gravando, mas nós vamos, de qualquer forma, tratar do assunto aqui da melhor forma possível para você conhecer a teologia da Igreja Batista Livre, juntamente com o pastor Estevão. E gostaria de pedir para você aqueles pedidinhos tradicionais de youtuber, para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho aí para receber as notificações quando a gente soltar algum vídeo novo, que você curta e comente para que você possa interagir com a gente, para que você possa gerar engajamento no vídeo. A gente pede para você fazer tudo isso, porque você fazendo isso, você vai nos ajudar a gerar engajamento, e aí o YouTube ele mesmo recomenda o vídeo para mais pessoas, que essa é a nossa intenção aqui, que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho e da boa teologia. Então siga a gente aí, se inscreva no canal, procure a gente também no Facebook e Instagram, @teologia2, e você vai encontrar a gente lá. E o último recadinho que eu tenho é falar do nosso patrocinador, a Alfa Consultoria Contábil. Você que é de Jaboticabal e da região, nós já estamos aí há 7 anos no mercado, prestando um serviço de qualidade para você. Você que quer empreender, você tem a sua empresa, está precisando de um escritório de contabilidade, ou você quer abrir uma empresa, você quer começar aí um negócio, procure a gente, Alfa Consultoria Contábil. O editor aí provavelmente já colocou os nossos dados aí na tela para você, o nosso endereço, o nosso telefone, nossas redes sociais para você nos encontrar. Procure a gente. Se você é igreja também, se você é do terceiro setor aí, se você tem igreja, se você tem ONG, se você tem alguma associação que precise também de serviços contábeis, procure a gente, Alfa Consultoria Contábil. Nós temos também um serviço especializado de consultoria para micro e pequenas empresas, para te auxiliar em toda a área financeira da sua empresa. Então procure a gente, Alfa Consultoria Contábil, onde o seu sucesso é o nosso negócio. Ok? Dados os recadinhos necessários aí. Eu quero dar mais um recado que eu costumo esquecer. Aproveitando aqui, que hoje eu estou tendo que dar os recados sozinho, já que o pastor não veio. Eu lembrei e eu esqueço de falar todo o vídeo. A gente também está em todas as plataformas de podcast, tá? Nós estamos no Spotify, nós estamos no Apple Podcast, nós estamos no Google Podcast, nós estamos também no Castbox. Eu só não vou falar para você procurar a gente no Deezer, porque o Deezer está com um probleminha lá que a gente não consegue subir os nossos áudios lá, então a gente não está conseguindo. Mas a gente está nas principais plataformas aí de podcast. Talvez você não tenha tempo de assistir o vídeo todo, mas você pode ouvir a gente quando você estiver trabalhando, fazendo as suas coisas aí, os seus afazeres do dia a dia. Você pode ouvir aí os áudios aí dos nossos podcasts em todas as plataformas, as principais plataformas aí. Ok? Dados os recados, agora sim, devidamente vamos apresentar o nosso convidado, pastor Estevão Acher, lá da Igreja Batista Livre, aqui da cidade de Jaboticabal. Pastor, um prazer ter você aqui. Sabemos que o pastor é engajado nessa área das redes sociais e de podcasts, é um conhecedor, já que a igreja lá possui o seu próprio podcast, né, o Postocast. E um prazer tê-lo aqui, poder conversar. Agora você está do outro lado, né? No seu podcast lá você costuma entrevistar, conversar aí com os convidados. Hoje você será um entrevistado nosso aqui. Um prazer tê-lo aqui. Gostaria já que você se apresentasse a sua igreja, para a gente dar início aí ao nosso bate-papo.
Massa. Cara, prazer enorme estar aqui com você. Te acompanho ali nas redes sociais ali também, né? É Teologia A2, né? Teologia 2. Massa. E prazer enorme estar aqui. Como você disse, né? Eu sempre estou do outro lado, entrevistando a galera. A gente tem lá na igreja o que nós chamamos de PostoCast, né? Que é o podcast, que é uma proposta diferente da de vocês aqui, né? Ali a nossa proposta não é teológica, e sim a proposta é, de alguma forma, trazer algo de benefício para a sociedade de modo geral. Então ali a gente conversa com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. E aí a ideia é a gente revelar ali os nossos princípios a partir daquela conversa, né? E sempre acaba acontecendo isso. Também não é um papo muito do evangeliquez, a gente tem um papo mais livre, mais tranquilo lá. Certo. Já levamos muita gente diferente, pessoas que pensam diferentes, distintas, sobre assuntos diferentes. Por exemplo, a última foi uma blogueira, uma influencer digital plus size, e ela falou sobre aceitação, enfim, é bem legal. Se você que estiver nos assistindo aí, procura lá no Facebook, PostoCast, você vai encontrar. Muito bom. No final nós vamos falar um pouco mais sobre o PostoCast. No final nós vamos também colocar aí todas as redes sociais aí da igreja, do Posto 7, do PostoCast, as redes sociais particulares aí do pastor, a gente vai deixar tudo aí na descrição do vídeo para você, e também o editor vai colocar aí na tela para você. Nossa. Todos os dados. No final ele vai divulgar certinho. Mas o assunto aqui nosso, como já bem teologia. Dito aqui, nosso assunto é teologia. E como a gente tem feito com os demais pastores que a gente tem convidado, a gente vai convidar ainda mais pastores aqui da cidade de Jaboticabal e da região. Com você não será diferente. A gente quer falar um pouco sobre a teologia da igreja. Como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação, o nosso intuito aqui não é debate teológico, não é se a gente concorda, se a gente discorda. Nós sabemos que dentro do protestantismo há uma variedade de correntes teológicas. O que a gente quer, o nosso intuito aqui é que as pessoas conheçam as correntes teológicas que existem. Perfeito. E das igrejas, né, que nós temos principalmente aqui, né, na nossa região, na cidade de Jaboticabal. Nós estamos convidando os pastores. E a gente gostaria que você falasse um pouco da teologia da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. Antes da gente falar da teologia, eu gostaria que você falasse um pouco da história. Como que surgiu a Igreja Batista Livre. Eu sei que existem mais igrejas, né, ainda que elas são independentes. Sim. Você me corrige se eu estiver errado. Existem mais igrejas. Eu gostaria que você falasse um pouco da história da Igreja Batista Livre de uma forma geral, e principalmente daqui da cidade de Jaboticabal. Legal. Não, perfeito. Como eu estava dizendo, eu me chamo Estevão Achê, só deixa eu apresentar também, falar da família lá, sou casado, isso, né? Faz isso. Sou casado com a Larissa, nós somos casados há 8 anos. Glória a Deus. Temos um filho e ela está grávida do segundo agora. Oh, glória a Deus. São 2 meninos. Sou pastor na Igreja Batista Livre, aqui de Jaboticabal. Sou formado bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina. Também sou formado em teologia e música pelo CTMDT, certo, que é o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. E atualmente estou cursando filosofia na Faculdade Mackenzie, que é o polo em Ribeirão Preto, do qual eu faço parte ali. Estou no 2º ano de filosofia, na graduação licenciatura em filosofia. Glória a Deus. Cara, enfim, sou pastor da igreja. Eu fui consagrado, se eu não me engano, acho que março ou abril de 2018. Então, pastora, consagrado há pouco tempo, né? Mas desde que me conheço por gente, sempre desenvolvendo o ministério na igreja. Cara, a Igreja Batista Livre é bem interessante. Meu pai, que é o pastor presidente da igreja hoje, ele com certeza, a respeito da história da igreja, ele poderia falar muito melhor que eu. Mas eu dei uma consultada nele, dei uma pensada antes de chegar aqui para a gente conversar. E a história da igreja é a seguinte. Tinha uma denominação chamada a Igreja Batista Geral, que ela foi originada lá na Inglaterra. E por que ela chamava geral? Porque em contraponto a essa igreja tinha o que era chamado de Igreja Batista Particular. E aí a Igreja Batista Particular é uma igreja batista de confissão calvinista, né? E a Igreja Batista Geral, ela
é uma igreja de confissão arminiana, tá? Preciso explicar? Depois a gente vai entrar nesse assunto, né? Beleza. Depois a gente dá uma pincelada sobre o que são os 2 pontos do pessoal. E aí, cara, até que, acho que 1717, chegou nos Estados Unidos essa igreja, a Igreja Batista Geral, e lá nos Estados Unidos ela foi mudando de nome para a Igreja Batista do Livre-Arbítrio. Tá? Então, o que a gente fala hoje, Igreja Batista Livre, o livre se refere ao livre-arbítrio. Entendi. Tá? Em inglês é Free Will Baptist Church, então que é a Igreja Batista do Livre-Arbítrio. E aí, quando chegou no Brasil, a denominação, que foi algumas igrejas optaram por usar Igreja Batista do Livre-Arbítrio e algumas optaram por usar o nome Igreja Batista Livre, somente. Então, por isso é o nome. Então, o livre está ligado diretamente com a confissão da igreja, que nós cremos no livre-arbítrio. E aí, enfim, é uma igreja muito forte nos Estados Unidos. Hoje tem uma convenção, né, uma união das igrejas Batista Livres lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, são mais de 2.000 igrejas lá, que são filiadas a esse ponto, mas dizem que são cerca, talvez eu erre o número aqui, mas mais de 5.000 igrejas que são igrejas Batista Livre nos Estados Unidos, né? Ou Igreja Batista do Livre-Arbítrio dos Estados Unidos. Chegou no Brasil em 1958, faz pouco tempo, faz o quê? Sou péssimo de conta, mas 70 anos, alguma coisa assim, no Brasil. E a primeira igreja foi em Campinas. Nós temos contato hoje com essa igreja ainda existe, foi estabelecida em Campinas, e a segunda igreja da denominação foi em Jaboticabal. Entendi. Que foi em 61. Então, 58 chegou em Campinas, em 61 chegou em Jaboticabal, a Igreja Batista Livre. Que está ligada também com a Chácara Evangelândia. Sim. Que todo mundo aqui em Jaboticabal todo mundo conhece. Todo mundo já fez algum evento gospel lá. Isso, porque essa chácara, ela era dos missionários americanos. Então, os missionários das igrejas Batista Livres lá nos Estados Unidos começaram a sair para outros países e chegaram aqui no Brasil em 58, na verdade. Em 58, e aí começaram a abrir as igrejas, e nós estamos aí desde então aqui no Brasil, como Igreja Batista Livre. Entendi. Todas essas igrejas, elas são independentes ou elas têm algum vínculo? Sim. Cara, durante a história sempre houveram algumas tentativas de unificação, assim, como conselhos, alianças. Hoje existe o que nós chamamos de ABAL, que é a Aliança das Igrejas Batista Livres no Brasil, tá? E essa aliança funciona muito bem. Eu faço parte hoje da diretoria da ABAL, mas engloba várias igrejas Batista Livres no Brasil, mas é só uma aliança. Então não tem nenhum sistema de o que nós vemos hoje nas igrejas, que é a prestação de contas, onde você tem que prestar relatório, enfim, prestar conta para outras igrejas. Não, nós somos igrejas independentes. Pelo que eu entendo, hoje no Brasil, todas as igrejas Batista Livres são independentes. Entendi. E na questão teológica também, pode ser que se a gente frequentar uma igreja, por exemplo, aqui em Jaboticabal ou em outra cidade, pode ser que teologicamente tenha alguns pontos divergentes na teologia, ou basicamente a teologia é a mesma em todas? Cara, basicamente é a mesma coisa, mas sim nós vamos encontrar diferenças. Por quê? Olha só um fato interessante. Que essa igreja, ela é forte em São Paulo e em Minas, né? Igreja Batista Livre. Mas olha só que interessante. O meu pai, foi o primeiro pastor Batista Livre brasileiro da denominação. Porque é uma denominação recente no Brasil, se a gente for comparar as outras denominações aí. Então, meu pai é o primeiro pastor Batista Livre brasileiro, né? Porque sempre foi dos americanos. Então, quando estava sob o controle dos americanos, dos missionários americanos, ela basicamente tinha a mesma visão, todas tinham a mesma visão ali, porque vieram assim. Mas aí os pastores brasileiros começaram a assumir de alguma forma, e hoje 100% das igrejas são conduzidas por pastores brasileiros. Então, existe sim divergência. Então, a gente pode encontrar uma igreja Batista Livre muito tradicional,
ao ponto de não ter costume de bater palmas ou levantar as mãos no culto, nesse ponto. Entendi. Aí também você pode encontrar uma Batista Livre que você vai ver a galera dando uns glória a Deus bem alto lá, Entendi. o pessoal mais avivado, né, que é o termo que a galera usa. Mas teologicamente, assim, poucas diferenças significativas. Entendi. Bom, glória a Deus. Então, assim, se você quiser conhecer mais a história da Igreja Batista Livre aí, você pode pesquisar. Depois, como eu disse, o irmão vai deixar aí as redes sociais da igreja, tudo para você. Você quer saber mais da história da igreja. A questão, pelo que eu entendi, as igrejas, né, são independentes, apesar da aliança, né, e da teologia ser em comum. Então, no caso da igreja, a formação de pastores ela é individualizada, né, por denominação. Não tem nenhum seminário teológico específico da denominação? Tá, hoje tem. Hoje tem? Hoje tem o que nós chamamos de ETBL. Inclusive, enquanto nós estamos aqui, está acontecendo lá na nossa igreja o seminário, que é Escola Teológica Batista Livre. Glória a Deus. E é muito interessante porque está sendo formado agora, ou formalizado mais fortemente agora, como denominação no Brasil. Antes era forte em Campinas, que talvez quando começou lá, enfim, Campinas temos algumas igrejas, e agora está se tornando mais, está sendo divulgado mais nas outras igrejas Batista Livre. Nós temos esse seminário, mas é um seminário novo. Então, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que 1 ou 2 pastores que são pastores das igrejas Batista Livre hoje são formados nesse seminário. Tá? Mas ainda assim não é uma escola reconhecida pelo MEC. Entendi. Então tem essa dificuldade. Na verdade, olha aqui, eu estava quase falando uma besteira. Esse é o seminário ETBL, mas sempre houveram outras escolas teológicas. Por exemplo, meu pai é formado no seminário Batista Livre, mas na época os americanos eram os professores, e essa escola que meu pai se formou não existe mais. Então hoje é conhecido como ETBL. Entendi. A igreja, sim, lógico, dentro da sua independência, que cada uma possui, mas ela possui algum pré-requisito, assim, para o ordenamento pastoral. E aí, cara, é muito louco isso, porque essa aliança Batista Livre, que nós chamamos de ABAL, ela funciona também com esse órgão, como um órgão de examinação dos pastores. Então, para as igrejas que fazem parte da ABAL, dessa aliança, né, voluntária, o que acontece? Essa ABAL, essa aliança, ela funciona também como uma equipe de pastores ali que vai avaliar. Então, o que acontece? Dentro das igrejas Batista Livre, normalmente funciona da seguinte forma. Eu vou usar o meu exemplo. Então, eu estou lá e estudei teologia, me formei no seminário, comecei a servir na igreja, ou na verdade servi sempre na igreja, e aí a igreja reconhece na minha vida um chamado. E aí a igreja, a diretoria da igreja, da minha igreja, da qual eu frequento, ela vai acionar a ABAL e vai falar assim: nós queremos que a ABAL examine esse pastor, esse futuro pastor. E aí então é dada uma prova, e uma prova grande, de 30, 40 páginas, e aí a gente faz essa prova em casa mesmo, entrega para a banca examinadora, e aí marca um dia que é a sabatina, né? Entendi. E aí a gente senta numa mesa como essa, vários pastores aí, no meu caso tinham 6, 7 pastores, e eles começam a perguntar e faz essa examinação, até o ponto que eles chegam a um consenso ali que o candidato lá está apto ou não a se tornar um pastor Batista Livre. Então eu gosto muito dessa ideia. Não é eu falo assim, eu quero ser pastor Batista Livre e alguém colocar a mão na sua cabeça e falar que você é pastor. Exatamente. Tá? Não é assim que funciona, e eu admiro muito o fato de não funcionar dessa forma na nossa igreja, porque você realmente tem que exigir, né, da pessoa, e vai envolver muita coisa, como preparação teológica e também chamado de Deus, reconhecimento da igreja. Não adianta eu querer ser pastor se a igreja não me reconhece como pastor, né?
Então, funciona dessa forma na nossa denominação. Entendi, glória a Deus. Bom, pelo que eu entendi, então, como é a própria igreja que indica o pastorado, então eu posso acreditar que o sistema de governo, então, seja congregacional. Congregacional. Isso porque nós somos uma igreja batista, né? Só que a igreja batista tradicional, lá da convenção, ela é de confissão calvinista, certo? Então, pelo menos a maioria delas. O que nos faz ser batistas é o fato do sistema da igreja, que é o sistema congregacional, né? E também o fato de não batizarmos crianças. Então, isso faz com que nós sejamos batistas. O que nós praticamos é o seguinte: a gente crê que o batismo ele é para aquele que já confessou Jesus, e sim, então se torna uma representação daquilo que já aconteceu. Né? Então nós não acreditamos no batismo de crianças, né, que não tem o poder de decisão. Então nós somos batistas por isso e também por causa do sistema da igreja, que é o sistema congregacional. E aí a gente pode entrar nesse assunto porque hoje não funciona tão claramente dessa forma com o sistema congregacional. A gente foi se adaptando ao longo dos anos, né? Ainda assim, nós temos assembleias anuais que decidem as principais decisões são tomadas pela congregação, mas é passado por uma equipe antes, pela liderança da igreja, enfim, é mais facilitado nessa forma. Mas sim, nós somos uma igreja com sistema congregacional. Assim, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né, às vezes escuta sistema de governo congregacional, episcopal, ou presbiteral, ou presbiteriano, como o pessoal quiser chamar. Nós temos um podcast aqui com o pastor da igreja presbiteriana aqui da cidade de Jaboticabal, o pastor Pedro, onde ele explica como funciona o sistema de governo presbiteriano, né, que é a igreja da qual ele pastoreia. Nós temos também um podcast com o pastor da igreja do Avivamento Bíblico, aqui da cidade de Jaboticabal, onde ele explica, e assim, a igreja do Avivamento, pelo que ele explicou, ela mistura um pouco do episcopal com o presbiteriano, só não é congregacional, mas ela mistura um pouco dos dois mundos ali, do episcopal e do presbiteriano. Você quer que eu explique o congregacional, então? Se você puder explicar para a galera como funciona o sistema bem simples. Congregacional. O sistema congregacional significa que a congregação ela é soberana, né? Então, qualquer decisão que a igreja tenha que tomar, a congregação tem que tomar essa decisão junto. Então, por exemplo, o pastor não pode simplesmente decidir uma coisa da cabeça dele e simplesmente fazer porque ele quer, né? Então, tem que ser respeitado o sistema congregacional. É claro que, antigamente, se formos analisar historicamente, as igrejas congregacionais, né, o sistema de congregação, elas evoluem com mais dificuldade, porque você tem que meio que ter a maioria sempre para fazer alguma coisa. Né? E é nesse ponto que nós entendemos que nós, como igreja de Batista de Jaboticabal, nós estamos avançando. Por quê? Antes eu vou pintar isso aqui de preta e tem que fazer uma reunião com todo mundo, e se não tivesse a maioria dos membros ali, não poderia decidir, enfim. Aí um fala, não, eu quero o verde, não quero o preto, quero o amarelo. E aí ficava nessa. É só um exemplo, né? Hoje não. Hoje a gente não leva essas questões para a igreja. Questões mais Existe básicas, uma diretoria, né, da igreja que decide essas questões, enfim, aprovação dos pastores também. Mas, obviamente, pontos mais importantes, como a aceitação de membros, como futuro da igreja ou aquisição de alguma coisa, construção, templo, a congregação é comunicada, ou a aceitação de um pastor, remuneração de pastor, e tudo isso a congregação é que decide. Então são pontos mais importantes aí que nós entregamos ao controle para a congregação. Nesse caso, a congregação é soberana. Entendi. Assim, além dessas coisas, né, assim, tem eleição da parte da diretoria, presidente. Sim. A eleição anual. Regular, anual. A eleição é anual e dos pastores ela é a cada 2 anos. A cada 2 anos. Isso. Então, cada 2 anos decide a questão dos pastores, de quem que vai atuar, enfim, e também da diretoria, secretário, tesoureiros, toda essa questão é feita, né?
Entendi. Bom, então o sistema... Se a igreja, né, quiser tirar o pastor, ela pode, né, nesse Pode, sentido. sim. Porque a congregação, ela é soberana. Sim, sim. Bom, esse sistema, né, o congregacional, é o sistema comum das igrejas batistas, né? Da maioria das igrejas batistas. Elas trabalham com essa função da congregação no seu sistema de governo. Inclusive, a gente, né, nós da nossa igreja, nós estamos estudando, né, a possibilidade de incluir o sistema batista congregacional na nossa denominação. Legal. Como a gente ainda está, né, junto com a congregação, né, o pastor, junto com a congregação, a gente está definindo, né, a teologia da igreja e o sistema. Então, a gente está estudando a possibilidade de incluir a confissão batista e sistema congregacional é massa, porque, como eu disse, ele acaba sendo mais devagar a evolução, mas se erra menos também, entendeu? E mais democrático. Mais democrático. Né? Não que os outros sistemas não sejam, mas se a gente for ver os níveis, né, de democracia... É menos perigoso, porque você pega um pastor lá que ele é o bispo da igreja, ele decide tudo. Exatamente. Aí se o cara tiver a motivação errada, e aí ele pode fazer o que ele quiser. E aí envolve muitas coisas, como a parte financeira da igreja, enfim, então sempre tem essa prestação de contas. Aí, então, quanto mais democrático, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Tá certo. Bom, eu creio assim que nas questões mais estruturais da igreja, acredito que esteja bem entendido, bem explicado. Agora eu creio que a gente pode partir para as partes mais práticas, né, da teologia. Demorou. Como você disse, a igreja ela tem uma confissão arminiana. Sim. Diferente da maioria das igrejas. Apesar que hoje eu acredito que esteja até, acho que se não tiver 50-50, eu acho que as igrejas batistas de uma vertente mais arminiana pentecostal talvez até seja a maioria, já que no Brasil o pentecostalismo é maioria. Apesar de que os reformados estão em moda hoje também. Geralmente o pessoal fala que quem estuda vira reformado, mas é só conversa de seminarista. Mas para explicar para a galera, né, a gente costuma falar aqui muito sobre calvinismo, sobre arminianismo. Esse é um ponto da teologia que define a soteriologia da igreja, ou seja, a ordem da salvação. Isso não quer dizer que nós não cremos nas mesmas coisas. Eu, como calvinista, né, no dia que o pastor esteve aqui, o pastor da igreja presbiteriana, eu até brinquei com ele, falei, pastor, vou aproveitar que o pastor está aqui, que eu acho que é o único calvinista que vai sentar nessa cadeira para conversar com a gente aqui. Então, assim, quando a gente fala isso, a gente está expondo que a gente diverge numa questão soteriológica. A gente crê que a salvação é pelo meio da obra de Cristo, que a salvação é pela graça, mediante a fé, né, e que temos que crer na obra de Cristo. Isso a gente concorda, isso é central, isso é inegociável dentro, né, da teologia, dentro da nossa crença, da nossa fé protestante. Mas alguns teólogos vão divergir da ordem que isso acontece. Por isso que existe essa divergência, né, de calvinismo e arminianismo. E pelo que você me disse, a igreja então Batista Livre, ela já iniciou com uma visão arminiana, sim, não foi uma coisa que... Não, ela sempre foi, tanto que o livre no nome é por causa do livre-arbítrio, é o que faz, sempre foi uma igreja de confissão arminiana. Você falou que quem estuda normalmente é calvinista, quem estuda errado é calvinista, quem estuda certo está brincadeira. Entendi. Brincadeira. Mas, cara, a gente querendo um livre-arbítrio que é o seguinte, né? É o poder de escolha da pessoa. Nós cremos que Jesus morreu por todos. E nós temos essa dificuldade de crer que ele tenha escolhido alguns e não todos, né? Ou não tenha dado a opção para todos, né? Que é como a visão calvinista crê na predestinação, nos eleitos e tudo mais. Nós cremos que Jesus morreu por todos, e aí todo aquele que crer e se arrepender encontra perdão, né? Então, basicamente, seria de forma muito simples e muito didática, seria isso, né? É o lance de cada pessoa é livre, de certa forma, para aceitar ou rejeitar a graça de Deus, né? O amor de Deus, entendeu? Isso nós, como igreja, nós cremos
nós cremos nisso. Nós não cremos, nós cremos na soberania de Deus. Na verdade, que é um ponto que os calvinistas acabam sempre atacando os arminianos, que acabam dizendo que nós acabamos não crendo na soberania. Isso não é verdade. Nós cremos em Deus soberano, que sabe todas as coisas, mas também nós cremos que Deus nos dá essa opção de aceitar ou não, né? E aquele que crer e aceitar, se arrepender, esse sim encontra perdão, né? Então, a base da nossa visão é que Jesus morreu por todos, e não apenas por alguns. Não tem escolhido uns e não escolhido outros, né? Então, basicamente, de forma bem didática, de forma bem superficial, é isso que nós acreditamos como igreja. Ah, sim. Tem um lance também, depois tem sobre a perda da salvação, enfim, se quiser a gente conversa sobre isso também. O pessoal, como eu digo sempre, o pessoal às vezes acha que não dá para ser irmão se for calvinista e for arminiano. Não, mas eu sou calvinista, tá? Já falei aqui, e o meu pastor, ele não tá aqui hoje, né, para fazer coro junto com o pastor Estevam, mas ele é um bom arminiano pentecostal também. Eu frequento uma igreja arminiana pentecostal, não vejo problema, apesar de divergir nesse ponto, são pontos mas secundários, são pontos totalmente secundários, que infelizmente a galera leva pra briga mesmo, né? E acaba até tendo divergência, mas eu acho que dá pra conviver tranquilamente, porque na verdade são certezas incertas, na verdade. Vou filosofar um pouquinho sobre isso, né? Porque são certezas que eu tenho, mas que talvez possam, de alguma forma, ser confrontadas, né? E também eu não gosto muito desse lance de eu sou isso e ou é o que eu acredito ou é o que você acredita. Na verdade, a Bíblia dá respaldo para os dois pontos, né? E nenhuma bandeira é levantada claramente na Bíblia. Então, são certezas incertas, diria. E assim, né, eu falei isso num dos podcasts aqui que nós fizemos. Tanto é que o intuito do canal nosso aqui, se você for analisar os temas que a gente fez, né, principalmente quando vem os pastores, né, convidados, a gente abre, né, para o pastor poder falar da teologia da sua igreja. Mas quando geralmente está só eu e o meu pastor aqui, a gente está conversando sobre algum tema, a gente está procurando sempre apresentar aquilo que é central. E o que nós estamos tentando apresentar aqui, isso é inegociável à nossa fé. E, infelizmente, nos nossos dias tem muitas pessoas que não conhecem nem aquilo que é central à fé. Ah, sim, com certeza. Se declara cristão, protestante, evangélico, sei lá como quiser chamar, mas às vezes não conhece as bases da fé. Então, um dos intuitos nossos aqui com o nosso canal, eu creio que lá na frente vai chegar o momento que a gente vai conversar, vai apresentar o arminianismo de forma mais clara, o calvinismo, mostrar como os dois divergem, e as pessoas, né, por si só vão definir, né, quais elas se identificam mais, mas naquilo que é central, que a salvação é somente pela graça de Deus, mediante a fé, que veio na obra de Cristo, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né, a Trindade, né, que Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, todas essas doutrinas que são centrais da nossa fé, a gente está tentando no começo do canal focar nelas para que as pessoas conheçam aquilo que é central. Eu costumo dizer assim, cara, são pontos negociáveis e pontos inegociáveis. Tem alguns fatores que são inegociáveis, que é o que você acabou de dizer, Jesus é o único caminho, só chegaremos aos céus se for através de Jesus, né? E a Bíblia é inerrante, não contém erros, é a palavra de Deus. Então, esses princípios nós não podemos negociar, né? Mas aí a questão de vertentes teológicas e tudo mais vai acabar sendo uma constante e eterna divisão, assim, de certa forma. Sim. Que vai ser resolvida lá no céu só e a gente pode ficar a vida inteira brigando sobre isso e no final das contas nós dois juntos lá no céu. E então são, de certa forma, pontos negociáveis, né? São coisas que eu, como disse, eu sou de confissão arminiana, creio nisso, creio que Deus, creio na teologia dessa forma, fui ensinado assim.
mas não só ensinado, mas entendi dessa forma, criei nessa forma e sigo assim. Mas, enfim, para mim o maior problema é você ser palmeirense do que ser calvinista. Não, sou São Paulino, graças a Deus. Piorou. Ainda dentro dessa ideia da vertente, como nós dissemos aqui, não é um debate teológico, então você pode falar à vontade sobre a teologia da igreja. Porque geralmente quando as pessoas, né, associam o nome batista, geralmente ela já associa com uma linha reformada calvinista. Você já disse, né, que a Igreja Batista Livre ela segue uma vertente diferente, que é a vertente arminiana. E uma das coisas também, quando as pessoas costumam olhar para o nome Batista, é a questão dos dons espirituais. Então, gostaria que você falasse, né, como a Igreja Batista identifica a questão dos dons, o quanto ela se assemelha ao pentecostalismo ou não, ou aos tradicionais ou não. Qual é a vertente da Igreja em relação aos dons espirituais? Sim, legal. Cara, a Igreja, na sua essência, por sermos uma igreja, de certa forma, autônoma, no sentido de não estar ligado diretamente a nenhuma igreja de prestação de contas, como nós já dissemos aqui, nós vamos encontrar várias igrejas Batista Livres diferentes, né? E vão divergir em alguns pontos. Né? O que eu entendo, o que eu sei é que a Igreja Batista Livre, na sua essência, sempre foi uma igreja mais tradicional, mais fechada aos dons do Espírito, né? Mas, de certa forma, ela foi, com a chegada dos pastores brasileiros, eles foram entendendo. Eu lembro até, meu pai conta uma história, olha só que loucura. Meu pai conta uma história de que ele acreditava nos dons, né? De certa forma que eles continuavam nos dias de hoje. E aí fizeram uma reunião. E quando ele tinha provavelmente acabado de ser consagrado ali, há 30 anos atrás, os missionários americanos fizeram uma reunião para tirá-lo da denominação. E um dos pontos era esse. Queriam tirar ele da denominação porque ele estava, de certa forma, acreditava nos dons. Enfim. Não sei se era somente esse ponto, não sei te dizer ao certo, mas era um dos pontos. Mas hoje é enfrentado de uma maneira mais tranquila. Por exemplo, a nossa Igreja Batista Livre, em Jaboticabal, nós cremos nos dons do Espírito, na atuação da igreja, que são úteis e são usados, né, até os dias de hoje. Então, nós como Igreja Batista Livre em Jaboticabal, nós cremos dessa forma. Talvez nós vamos encontrar alguma outra Igreja Batista Livre no Brasil que pense diferente, tá? Mas nós, Igreja Batista Livre, nós acreditamos que os dons sim servem para hoje. Na questão do dom, talvez seja o dom mais polêmico, que é o dom de línguas. Há alguma semelhança com o pentecostalismo? É mais comedido ou se assemelha mais com os tradicionais? Se formos pensar em dois extremos, tá? O tradicional com o pentecostal, nós estamos muito mais perto do tradicional do que do pentecostal. Tá? Mas nós cremos da seguinte forma, e aqui eu não queria nem falar pela Igreja Batista Livre no Brasil, eu não tenho nem esse direito, esse poder, né? Mas sim pela nossa igreja aqui em Jaboticabal. Nós cremos, né, no dons de línguas, né, na manifestação do Espírito através dos dons de línguas, mas isso não é algo comum na nossa igreja, não é feito, nunca foi feito no palco, né, ou no púlpito que a gente fala, e momentos pontuais de manifestação do Espírito Santo, onde houve a manifestação desse dom, nós presenciamos a interpretação ao mesmo tempo, né, ali. Então foram manifestações para nós, igreja, que foram muito claras, né, fizeram muito sentido para nós, e a igreja foi abençoada, a igreja foi edificada. Então, nós cremos nisso, mas não temos como prática isso. Nós não cremos que o dom de línguas é a evidência de alguém que é batizado no Espírito Santo. Não, nós cremos que recebemos o Espírito Santo no momento da nossa conversão, né?
E se formos olhar lá em Coríntios, Paulo fala que é o menor dos dons, né? Então nós cremos muito de acordo com aquilo lá. Se for para fazer em público, que haja interpretação, porque senão não vai edificar a ninguém, né? Se for para fazer, que seja feito de forma silenciosa, que serve para edificação própria, né? Então, um dom de profecia é mais valioso do que ou uma palavra em profecia é muito mais valioso que 1000 palavras em línguas, porque os outros serão edificados. Então nós temos essa posição bem tranquila, bem tranquila mesmo a respeito disso. Nossa igreja é uma igreja ativa, uma igreja viva, né? Com louvores e adoração livre, né? Espontânea, mas nós queremos nisso, assim, nós somos bem contidos nesse sentido, porque nós entendemos que o falar em línguas e alto no púlpito não vai edificar a vida de ninguém, a não ser que haja interpretação, enfim. Então essa é a nossa posição com relação a isso. Ok. Para o pessoal que está nos ouvindo aí, nos assistindo, né? Nada contra os pentecostais. Não, sem. Não, eu só quero fazer essa diferenciação, sim. Que às vezes, né, o pessoal pentecostal esteja nos assistindo. A diferença, né, é exatamente essa. O pentecostalismo, ele crê que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação, né? Já os mais tradicionais, né, que vem já de uma linha mais tradicional, como você disse, né, vocês se assemelham mais com os tradicionais nesse sentido. Sim. Eles creem que o batismo com o Espírito Santo é o momento da conversão, né, o momento da conversão. Então, os pentecostais já creem que é uma experiência posterior, e a evidência dessa experiência é o falar em línguas, só para o pessoal poder se situar aí na nossa conversa. Perfeito. Bom, dando continuidade aqui às questões teológicas, é lógico que não vai dar para a gente abordar todas aqui, né, dentro da nossa conversa. Depois, diretora, vê quanto tempo a gente já está aí. E dando continuidade, a gente falou uma coisa importante. Você falou, na verdade, né, eu gostaria que você explanasse mais sobre isso. Eu tenho percebido nos nossos dias, não generalizando, né, porque toda generalização é burra, mas eu tenho percebido nos nossos dias, principalmente no ambiente de internet, pregação, eu vejo um descuido com as escrituras. Muitas vezes esse descuido leva ao entendimento de que as próprias escrituras não são suficientes. Eu gostaria que você explanasse a visão da igreja, lógico, aqui de Jaboticabal, né? Porque, como você disse, sim, não tem como falar por todas, né? Todos, sim. Mas pela igreja aqui da cidade de Jaboticabal, como vocês lidam com a questão da suficiência das escrituras, a importância dela, a questão da importância da interpretação e do entendimento, né? Uma vez que, né, você já deixou claro aqui a questão que a igreja precisa ser edificada, né, dentro do ambiente de culto. Como que vocês lidam com essa questão, uma vez que, infelizmente, nos nossos dias, né, logicamente não em todas as igrejas, mas em algumas delas, essa suficiência das escrituras tem sido substituída por profecias, por visões, por revelações. Como que vocês lidam com esse ponto lá na igreja de legal, vocês? Perfeito. Cara, é muito legal que nesse momento, no mês de agosto, eu não sei quando que vai ao ar, mas no mês de agosto aqui nós estamos tendo um tema específico aos domingos, que é o Deus do sobrenatural. E ontem um dos pregadores da igreja, que nós temos esse costume, nós não são só os pastores que pregam, nós temos ali 6, 7 pessoas ali que estão aptos a pregar, que a gente divide o púlpito. E o Matheus Fernandes, muito bem, pregando muito bem ontem pela manhã, no domingo pela manhã, ele disse muito a respeito disso. As experiências sobrenaturais, elas são válidas, né? Elas são poderosas, mas elas são verdadeiras quando nós podemos encontrar respaldo bíblico nelas, tá? Então nós queremos muito nisso. Nós agradecemos a Deus, e pode soar estranho falar por ser o meu pai, mas meu pai tem uma conduta, e talvez se eu conheça aqui, de ouvir falar na cidade, ser um homem irrepreensível, um homem com uma conduta justa, né?
nunca se envolveu em escândalo de nenhuma forma, sempre a nossa igreja sempre buscou pregar a palavra de Deus, nunca negociamos o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo. Então, nós temos muita base para isso. Tanto que nós conseguimos, olha só que interessante, pregar na nossa igreja com tranquilidade sobre o sobrenatural de Deus. Nós já tivemos seminários dentro da nossa igreja que falava sobre palavras de conhecimento, sobre coisas nesse tipo que não são coisas comuns numa igreja mais tradicional, que é a quarta-feira à noite de qualquer igreja pentecostal, que era comum para todo mundo, mas para nós não. Mas nós conseguimos falar sobre isso porque nós entendemos que existe uma base muito sólida a respeito da palavra de Deus. Então, nós como igreja Batista Livre em Jaboticabal, nós não nos preocupamos com isso. Eu tenho o privilégio de pregar em várias igrejas, de ministrar, também sou envolvido na parte da música, como você sabe, ministrar louvor ou pregar em várias igrejas, como tenho sido convidado. E a gente vê, sim, infelizmente, uma teologia muito superficial, a igreja é muito baseada na profecia, a igreja, os membros esperando muito a palavra daquele homem que está ali na frente, e o que ele falar é o certo, e estão se esquecendo das Escrituras, né? Então isso é muito importante, uma coisa a se pensar na questão da igreja no Brasil, mas com muita tranquilidade eu falo isso, nós temos essa tranquilidade, essa leveza de que nós temos por anos e anos, eu estou chegando agora, né, mas por anos e anos com meu pai ali, os missionários americanos, sempre baseando tudo nas Escrituras. Então nós não negociamos as Escrituras. E então nós cremos no sobrenatural, cremos nos milagres, cremos que Deus cura, mas encontramos tudo isso respaldo também na palavra de Deus. Então essa é a nossa régua, né? A palavra de Deus é o que, a partir dela, nós entendemos que as coisas acontecem, e não as coisas acontecem e vamos tentar encontrar respaldo na Bíblia. Não. A Bíblia existe ali e nós entendemos a partir dela que algumas coisas podem acontecer e que Deus age de algumas formas. O Espírito Santo de Deus é atuante nos dias de hoje. Então, nós entendemos dessa forma. Como você mencionou aí, infelizmente nos nossos dias, né, muitas pessoas têm procurado um direcionamento da parte de Deus, mas ela busca sempre aquele direcionamento específico. Então o pregador tem que, no momento da palavra ali, né, parar e falar diretamente comigo, lançar alguma profecia. Não que Deus não tem, como nós dissemos aqui, não que Deus não possa fazer isso. Nós não estamos aqui para limitar Deus, né, naquilo que Ele pode fazer. Perfeito. Mas a forma com que a própria Bíblia apresenta as Escrituras é que ela é suficiente, que ela é inerrante, que ela é infalível. Então as pessoas têm procurado muito um direcionamento específico, direto, através de uma profecia, de uma revelação, de um sonho, e têm negligenciado a suficiência das Escrituras, ou seja, ela pode encontrar o direcionamento que ela está precisando ali para a sua vida, para o seu problema, para a sua dificuldade, para aquele momento que ela está passando ali, ela pode encontrar numa boa meditação das Escrituras, uma boa leitura, um bom estudo, uma boa escola bíblica e uma boa pregação, né, baseada nas Escrituras, né, onde exponha bem o texto bíblico e as Escrituras, mas infelizmente nos nossos dias, né, e isso infelizmente, eu falo, lógico, não generalizando, mas leva àquela ideia de negar a suficiência das Escrituras mesmo. Perfeito. O pessoal não tem percebido que as profecias, os sonhos, as revelações, elas são bíblicas, são manifestações de Deus e possíveis, porque Deus é soberano e sobrenatural, mas o ordinário é a pregação das Escrituras. Eu falo isso porque uma vez eu fui numa igreja, não há necessidade da gente mencionar o nome aqui. Fala. Mas uma vez eu fui numa igreja, nós fomos convidados para ir num culto, ministrar o louvor, né? Eu também já participei de ministério de louvor. Nunca me aprofundei na música, nunca foi meu chamado também, mas na necessidade da igreja eu participava, né? Eu tocava baixo. E nós fomos convidados para ministrar o louvor numa igreja e a gente, né? O Ministério de Louvor local fez o louvor, depois nós cantamos algumas canções ali.
Na hora da ministração da palavra, o pastor ele abriu a Bíblia, ele leu lá o versículo, nem lembro que versículo que foi. Ele leu um versículo lá e ele começou, cara, a revelar um por um na igreja. Um por um. E não teve, naquele culto, não teve palavra, teve só revelação. E o interessante é que ele revelou só os visitantes, os irmãos da igreja mesmo, da congregação, ele não revelou ninguém. Aí ele saiu revelando um por um daqueles irmãos que estavam ali, estavam visitando, e eu fiquei ali, cara, eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei, não é possível, cara. Eu creio em revelação, eu creio no poder de Deus, no sobrenatural de Deus. Mas, cara, o momento da palavra de Deus ali, de você abrir a Bíblia, expor o texto, né, e aplicar aquele texto à vida das pessoas, é tão importante, é tão essencial, cara, e o cara negligenciou isso. E na cabeça dele, eu tenho certeza que ele saiu de lá no aviãozinho, né, como o pessoal fala. Foi demais, porque, olha, eu revelei, nossa, Deus me deu revelação para todo mundo ali. E, cara, mal sabe ele que ele fez algo terrível ali, que foi negligenciar a suficiência das escrituras, da palavra de Deus. Sim, cara, isso tem muito, velho, muito, infelizmente. E eu acho que a culpa disso tudo é falta de preparação, cara. Falta de estudo, falta de uma igreja que valorize as escrituras. E, na verdade, talvez eu nem culparia esse cara aí, porque talvez o ambiente que ele cresceu é um ambiente que o levou naturalmente para viver dessa forma, né? Então eu sinto muito, assim, muitas denominações que para você ser pastor ou para você fazer isso ou aquilo, é só você fazer um curso ali de 3 meses, 4 meses ali, aí você tem uma credencial, aí você é credenciado a fazer alguma coisa, enfim. Eu não estou falando que o estudo ele é suficiente em si, mas é a base, né? É a base de tudo isso. Eu tenho lutado muito com isso, cara, porque eu tenho hoje, como eu disse, eu estou na parte acadêmica, estou estudando filosofia, e um curso meio louco, assim, né? Eu estou hoje com 30 anos de idade, então eu entendo que eu tenho minhas bases bem estabelecidas, por isso tem sido muito bom, inclusive, para a minha vida, teologicamente falando, o curso de teologia, apesar de ser uma faculdade calvinista, né, uma faculdade presbiteriana, mas eu me dou bem tranquilo com relação a isso, mas eu vejo cada vez mais a importância. Saindo um pouquinho da igreja, eu entendo que a educação é a solução para o mundo. O Brasil só vai ser diferente a partir da educação. Quando começar a investir em educação, a longo prazo as coisas vão mudar. Então, mas o que a gente vê é exatamente isso. Talvez a igreja seja reflexo da sociedade como um todo. Não, o pessoal, as escolas fracas, os professores não têm mais autoridade, né? Então, o que vai acontecer? Vão formar pessoas fracas e, da mesma forma, a igreja tá indo nessa onda, infelizmente. Mas, enfim, que a gente possa fazer diferença de alguma forma. Né? Tá, sim. Esse canal aqui é para ajudar as pessoas aí, teologicamente, né? Lógico que a gente não consegue esgotar os assuntos teológicos aqui, mas por meio do canal a gente pode dar um caminho para as pessoas poderem estudar por si mesmo, conhecerem os temas teológicos, se aprofundar nas escrituras e na palavra de Deus. Bom, já definimos aqui então que a Igreja Batista Livre é uma igreja bíblica, e eu tenho visto assim, né, nos nossos dias, dois assuntos que têm sido comuns. Um eu acho que já está em decadência e um eu acho que está crescendo, né? Nós até falamos um pouco sobre isso com o pastor lá da Igreja do Avivamento, que é o famoso, né, na internet chamado de a teologia do coaching, que é a nova teologia da prosperidade. Não sei se você tem acompanhado esse movimento, né, as discussões que têm surgido na internet por causa disso tudo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas duas teologias, né, a teologia da prosperidade e a teologia do coaching, né, para quem está nos assistindo e talvez não viu, né, as outras vezes que nós já falamos sobre isso. A teologia da prosperidade, acredito que a maioria do pessoal conheça, que é a questão que envolve, né, a parte financeira da igreja, né, que geralmente fazem uma releitura dos demais pontos teológicos com base no dinheiro. E hoje nós temos a tal da teologia do coaching,
que, do mesmo jeito que a teologia da prosperidade fez, só que a teologia da prosperidade fez com o dinheiro, né? Passou a fazer uma releitura da vida cristã com base, né, no dinheiro. E eu vejo hoje que é a teologia do culto, né, que o pessoal costuma chamar aí. Eu creio que eles fazem a mesma coisa, só que com as emoções. Fazem uma releitura de todos os pontos com base no bem-estar emocional. Como que vocês, né, como pastor da igreja, como a igreja de vocês, têm lidado com esses fenômenos, né, tanto a teologia da prosperidade, que eu acredito que, né, esse movimento tenha dado uma caída, e com esse movimento novo que tem surgido, que, querendo ou não, acaba influenciando, né, nas nossas comunidades, nas nossas congregações, uma vez que esse pessoal está na internet, está pregando, está ensinando, e acaba influenciando a nossa congregação. Como que vocês têm lidado com isso? Assim, primeiro eu posso dar o que eu acho que tem acontecido, assim. Cara, se a gente for analisar historicamente ali, quando surgiu a questão da teologia da prosperidade, nós tínhamos um país muito mais pobre que nós temos hoje. E aí, aquela pregação que promete que se eu der alguma coisa, eu vou receber mais do que aquilo que eu estou dando, ofertando, enfim, ela fez muito sentido para aquele país mais pobre, para aquelas pessoas que tinham mais necessidade, prometendo a cura, o milagre, a vida financeira maravilhosa. E a promessa disso fez com que os mais pobres, de certa forma, seguissem esse caminho de ofertar tudo que tinha. Era aquela época que as igrejas mais conhecidas hoje como igrejas neopentecostais cresceram absurdamente, com a proposta de que a vida deles ia melhorar. Se você der o carro aqui, se você der a casa ali, Deus vai abençoar a sua vida, vai mudar a sua casa, enfim. Eu acho que por isso que ela funcionou, porque ela pegou um ponto fraco da sociedade. Cara, e a gente olha hoje, eu concordo com o fato de alguns teólogos aí, renomados que nós temos no Brasil, denominar a teologia do culto como a nova teologia da prosperidade, porque eu acho que ela também pega num ponto fraco da sociedade hoje, que são as doenças emocionais. Hoje o mal do nosso tempo é a depressão, as pessoas tristes, né? As pessoas hoje até têm recursos, hoje talvez a vida das pessoas são melhores. Mesmo o pobre, ele consegue ter acesso a uma televisão, ele consegue ter um carro, consegue ter uma casa, enfim. Então, na verdade, o problema não é mais tanto a falta de dinheiro, e sim os problemas da mente, os problemas das emoções, a depressão, essa pessoa está angustiada. E aí surgem esses pastores pregando exatamente isso, né? Que você é precioso, você é valioso, que Deus faz de tudo por você, enfim, eles acabam dando essa distorcida aí nas escrituras. Da mesma forma que os pregadores da teologia da prosperidade também distorceram, porque eu não posso negar que existe um Deus que deseja abençoar um povo, eu não posso negar que existe um Deus que é o Deus que provê, é o Jeová Jireh, aquele que atende às nossas necessidades, aquele lá que não deixou a roupa do povo se desgastar, né? Aquele que deu o maná, caiu do céu. Eu não posso negar esse Deus, eu creio que esse Deus existe, mas pegaram esse Deus e supervalorizaram esse Deus, distorceram de alguma forma, e acabou acontecendo o que aconteceu com a teologia da prosperidade. Creio da mesma forma. Nós cremos num Deus, que o Deus que nos abençoa, que cuida, que provê. Também creio num Deus que cura as nossas doenças emocionais. Creio num Deus que é a solução para os nossos problemas. Eu creio que existe um Deus, sim, que pode reverter qualquer tipo de situação que estejamos vivendo. Mas, mais uma vez, alguns pastores, pontuais aí, pastores, talvez os mais famosos, e são mais famosos exatamente por causa disso, estão pregando estão pegando essa tecla e batendo muito forte, que Deus você é importante, você é como diz aí, ficou famoso, o ponto fraco de Deus, o centro do coração de Jesus. O centro do coração de Deus. Acaba valorizando muito a pessoa, né? E a pessoa que ouve isso é maravilhoso. Sim. A pessoa é restaurada ali, restabelecida na hora, né? E acabam
tendo isso, talvez o problema não seja nem uma pregação assim, o problema é que as pessoas estão tendo isso como base teológica do caminho deles. Se eu vou para um evangelismo numa praça, eu não posso ficar falando sobre Armínio, sobre os calvinistas, eu não posso ficar falando que Deus os predestinou, ou Deus te dá a opção. Não, eu tenho que falar, cara, você tá mal? Como está a tua vida? Tá zoado? Tá ruim? Cara, eu creio que Deus pode restabelecer a sua vida. Cara, Deus te ama muito. Deus quer um relacionamento com você. Essa mensagem, né, ela é válida, mas não como a base teológica para uma vida toda, né? Aí essa pessoa encontra o amor de Jesus, aceita o amor de Jesus, e aí ela começa a ter acesso aos alimentos mais sólidos com o passar do tempo, né? Então o grande problema é esse. Os pastores mais famosos hoje em dia são aqueles que têm pregado chamado de essa teologia do coach, que valoriza muito o ser humano e pouco as escrituras, pouco o juízo de Deus, né? Muito se fala sobre a graça. O que ficou famoso nos dias de hoje é a pregação da hipergraça ali, com o Vitor Azevedo, o pessoal ali, valorizando muito lá da graça, e talvez tenham abandonado ali o Deus também o Deus que é gracioso, o Deus que é amoroso, mas o Deus também que é justo, o Deus que cuida, que se ira, que sabe o melhor para nós, enfim. Que não se move a partir do que nós queremos, se move a partir do que Ele é, do que Ele já fez, né? Então, eu acho que falta isso. Nós, como igreja, como eu já disse, nós temos esse privilégio de ter essa consciência, sabe? Alguns pregadores, né, nós temos seis ou sete pregadores ali, cada um com o seu estilo, né? Eu sou conhecido lá na igreja como o mais pentecostal deles. Meu pai é mais tranquilo, alguns outros irmãos, um outro pastor, também nós temos 3 pastores, né? E 4 irmãos que pregam também, alguns mais tradicionais. Eu sou conhecido como mais pentecostal, ali, mais rebelde ali. Mas nós temos essa base, assim, sabe, de não negociar as escrituras, enfim. Então isso é o que nós encontramos lá na Igreja Batista Livre. Talvez você vá lá e encontre a gente pregando alguma coisa, seja lá o que for, mas sempre vai estar baseado nas escrituras. Então é basicamente isso, assim. Talvez seja por isso que nós não somos a maior igreja de Buscabal, ou por isso que as pessoas não estão fazendo fila para entrar na nossa igreja, mas se for necessário negociar as escrituras, aí vai continuar do jeito que está. Exatamente. Eu até falei isso num outro podcast. Esse tipo de pregação, tanto da prosperidade quanto agora desse novo, né, da teologia do culto, nós não queremos dizer aqui que tudo que é falado é mentira, tudo que é falado é errado. Existem pontos ali que são verdadeiros. A Bíblia fala de dinheiro, a Bíblia fala mais de dinheiro que de amor. Então, assim, o dinheiro na Bíblia não é algo excluído. A Bíblia fala de dinheiro. O que eu não posso é fazer uma releitura de todos os demais a partir do dinheiro. E o que nós temos visto, nós temos tentado alertar aqui no canal e conversar com os pastores sobre isso, é sobre essa questão, né, como a gente está de fato com esse problema social, né, do emocionalismo. O problema que a gente costuma alertar é exatamente isso. Os pastores têm feito uma releitura dos demais pontos a partir do emocionalismo, ao ponto de fazer afirmações como essa, que são totalmente antibíblicas, né? Dizer que você é o ponto fraco de Deus, você é o centro do coração de Jesus. Teve outro que falou que Deus tem a caneta e você tem a borracha, né? Porque Deus escreve, mas você pode apagar aquilo que Deus escreveu. Então, assim, aí a pessoa está tão focada naquele ponto que ela distorce os demais, né? Aí esquece, né, do juízo de Deus, da ira, que ao mesmo tempo, mesmo tanto que Deus é amor, Deus é justo, né? Os atributos de Deus não são balanceáveis, eles são todos, né? Nós temos um Deus equilibrado. Então, acabam fazendo isso, e eu vejo que o desafio, né, da igreja hoje, dos pastores, da liderança, de quem ministra, é exatamente esse, porque de fato nós temos um problema social que é o emocionalismo.
Mas como nós vamos lidar com isso? Com base nas escrituras e não, né, com essa distorção, com esse, eu até, né, lá na igreja nós, às quartas-feiras nós temos culto de oração lá, né, e eu preparei uma série de mensagens lá sobre como encontrar o prazer cristão na vida cotidiana, encontrar prazer cristão na oração, na palavra de Deus, na adoração, na vida em família, porque é possível você ter prazer cristão, né? A vida do cristão não é só sofrimento, ainda que o sofrimento faça parte, como o próprio Jesus disse, mas dá para encontrar prazer cristão, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano. E o desafio nosso é isso, é mostrar para as pessoas que elas podem ser curadas emocionalmente, passar pelos problemas emocionais, mas com base na escritura e na palavra de Deus, e não em meras frases de efeito, né, que o pessoal costuma utilizar aí. E ainda sobre, dando continuidade, né, à teologia da igreja, uma das coisas que me chamou a atenção, na verdade eu acho que me chamou mais a atenção porque eu acreditava que pela igreja ser batista, ela tinha uma veia mais tradicional. Ainda que pudesse, na minha visão, né, eu nunca, né, nem visitei lá, mas conheço alguns irmãos, mas na minha visão, a igreja batista ali, por ser batista, ela poderia até ser carismática, mas ela pendia mais para o lado tradicional. E quando eu assisti um dos podcasts lá, né, do PostoCast, né, seu pai falando sobre escatologia, e aí ele né, pregou e ensinou lá sobre, né, a tribulação, e pelo que ele ensinou lá, ele é um pré-tribulacionista, né, ou seja, ele acredita que a igreja não vai passar pela tribulação. Aí quando eu vi aquela mensagem do pastor, eu falei, eu acho que a igreja batista não é tão tradicional assim, né, porque geralmente a visão arminiana, geralmente o arminianismo já puxa para a questão na escatologia pré-tribulacionista. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão escatológica da igreja. Lógico que não dá para a gente falar todos os pontos aqui, mas falasse um pouquinho sobre a questão escatológica. Legal. Não, é basicamente isso. Nós temos essa posição escatológica. O que você acredita? Eu sou posso. Eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação. Você acredita que nós já estamos passando? Não, acredito que nós vamos passar. Acredito que nós estamos no princípio das dores, mas a tribulação mesmo, acredito que ainda não. Tá, legal. Nós somos tribulacionistas que acreditam que Jesus vai voltar antes da tribulação, né? Nós temos essa posição que se formos analisar, na verdade é que você está falando de uma ótica calvinista, mas essa é a visão que nós chamamos de pré-tribulacionista histórico, né? Que é a visão ali que nós dos apóstolos lá na época, enfim. Então nós temos essa posição de certa forma conservadora a respeito disso, foram se alterando, mas um fator interessante é que não é uma posição da Igreja Batista Livre de modo geral. Entendeu? Então, por exemplo, eu sei que nós temos pastores da denominação ali que são amilenistas, por exemplo, que não acreditam no milênio. Isso. Então, como Igreja Batista Livre de Jaboticabal, eu posso dizer que eu sou meu pai também, né, alguns ali, a maioria, talvez encontre pessoas ali mesmo dentro da igreja que tem uma posição diferente da nossa. E com certeza nós sabemos que tem alguns pastores ali da própria denominação que pensam diferente. Né? Mas isso não acaba sendo determinante para nós. Eu creio que talvez a escatologia seja o ponto teológico que mais dê divergência dentro das próprias denominações, né? Dentro da própria igreja. Você pode encontrar um grupo ali que é pré, outro que é pós e tudo mais. Eu só trouxe esse ponto porque como eu tinha essa visão, né, que a igreja pendia mais para o lado tradicional, quando eu vi seu pai falando, eu imaginava que ele ia falar do pós e ele, né, aí pregou e ensinou sobre o pré-tribulacionismo, né, uma boa aula, né, lá no podcast. Falei, então eu acho que eles, né, partem para o lado mais do arminianismo, né? Como eu disse, geralmente, né, quem é arminiano na soteriologia acaba sendo
pré-tribulacionista na escatologia. Legal isso. E se a galera quiser, já fica um convite aí. Lá no começo da pandemia, nós fizemos EBD, nós ministramos aula da EBD e como não estava tendo presencial, foi feito gravado. Então, se você entrar no YouTube, da Igreja Batista Livre de Jabuticabal, você vai encontrar ali, acho que são 10 aulas de 30 minutos, é bastante conteúdo. Sim. Só sobre escatologia. Então tá lá no canal do YouTube da nossa igreja, ministrado pelo meu pai, que realmente manda muito bem no assunto. E se quiser, fica o convite aí para o pessoal acessar. Nós vamos deixar aí o link aí para você poder acessar aí as aulas. Muito importante, quando geralmente a gente, no começo da pandemia também, né, começou a fazer os cultos online e tal. E aí teve um momento lá que eu resolvi fazer uma live no Face e eu abri pro pessoal fazer pergunta, né? Pergunta aí, se eu souber eu respondo. E a maioria das perguntas era sobre escatologia. O pessoal tem umas dúvidas assim incríveis sobre a escatologia da igreja. Pra gente... Porque ninguém consegue cravar, com certeza. Exatamente. Mais um ponto. Como nós... Talvez seja o ponto que mais dê divergência. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as obras sociais da igreja, né? Sobre o Posto 7. Creio que seja uma parte social, pelo que eu consigo acompanhar meio de longe, né? Sim. Eu ajudava um amigo meu, inclusive ele trabalha comigo, ele tem também um projeto social, que é o WIDS. Do futebol, né? Isso. E a molecadinha que jogava futebol com ele falava que jogava com vocês de manhã. Nós jogamos à tarde lá no pessoal do Posto 7, aí o pessoal ia à noite jogar com a gente lá, que Legal. A gente tinha um trabalho também lá. Queria que você falasse sobre. Cara, nós, como igreja, nós temos alguns projetos. O Posto 7, ele originou ali, talvez 2016, 17. Não, é 17, provavelmente. O que aconteceu? O Posto 7 é um grupo de jovens, surgiu com a ideia de... Nós tínhamos aqueles tradicionais cultos de jovens, né? Que era como se fosse o culto do domingo, só que para os jovens, né? Então, era chamado de culto de jovens, em algum momento foi chamado de célula de jovens, enfim, reunião de jovens. E aí nós decidimos uma equipe, uma liderança, da qual eu fazia parte, não era o principal, não era o líder, na verdade, no caso, era o Roma, aquele que foi pregar na igreja lá, quando você estava lá, e a gente foi tocar. E nós, com uma equipe lá de casais, alguns casais jovens, nós decidimos, vamos mudar o nome e vamos fazer alguma coisa nova a partir disso. Aí foi estabelecido o Posto 7, que tem por ideia do nome ser um lugar de encontro. Então a palavra que nós tínhamos era um lugar de encontro, onde alguém iria ao culto do Posto 7, ia ter acesso à presença de Deus ali, de alguma forma, e a gente ia facilitar de alguma forma esse sentido, fazendo um culto que comunicasse com os jovens. E aí lugar de encontro, aí nós começamos a pensar, eu pensei, um lugar de encontro dos jovens de Jabuticabal, posto de gasolina. Aí ficou posto, aí 7, perfeição, enfim, ficou isso. Posto 7, nós gostamos do nome, e aí ficou dessa forma. Então, sempre aconteceram os cultos, e acontece até hoje os cultos de jovens aos sábados, que são cultos que, de certa forma, acabam comunicando melhor com o jovem, né? Apesar de hoje nós estamos passando por um processo de transição, onde os jovens que formaram lá e aí, enfim, nós temos os cultos aos sábados, né, que acontecem até hoje. Nós estamos passando esse processo de transição, que tem os adolescentes que estão se tornando jovens, são jovens de hoje em dia, né? Então o culto de jovens continua, como o Posto 7. E aí do Posto 7 surgiram algumas ações, né? Já tivemos uma ação muito forte com moradores de rua, projetos sociais, ainda tem esse projeto social. Nós temos hoje um trabalho que faz com clínica de reabilitação de drogados. Nós temos um pessoal que visita algumas entidades sociais da cidade. E também nós temos, talvez, como o carro-chefe da parte social, que é o que deu muito certo, está dando certo até hoje, é o Posto 7 Futebol Clube, que é um time de futebol mesmo. Nós chegamos a disputar Campeonato Paulista já, um time organizado, muito bem organizado, com crianças, adolescentes, jovens, né, que nós treinamos lá na Evangelândia, que é perto do Parque 1º de Maio ali,
que é um bairro mais carente, e acabam atendendo essas pessoas, dando a opção de ter um time de futebol para jogar. Então é tudo muito bem organizado, e de alguma forma, em algum momento ou outro, nós tentamos ali estabelecer os princípios. Não são pessoas que frequentam a igreja, já recebemos elas em alguns pontos. Então algumas pessoas começaram a frequentar a partir do futebol e começaram a frequentar a igreja, estão até hoje, mas é um projeto social mesmo, para ajudar a sociedade, para ser relevante de alguma forma à sociedade. Além disso, tem os projetos sociais, com cestas básicas, arrecadação de alimentos. São projetos que a igreja trabalha de maneira geral. Então, basicamente isso. Se originaram ali do Poço 7, são atuantes até hoje na igreja, nos projetos sociais da igreja. E aí, por conseguinte, foi criado também o PostoCast. Isso. A partir desse movimento de podcast. Eu sou o maior consumidor de podcast que você conhece. Eu assisto todos. Mas não é só evangélico, não, eu assisto todos mesmo. Gosto muito, muito mesmo. Então assisto o Flow, assisto a Rafinha Basso lá, que tem um podcast que eu gosto bastante. Ele leva alguns filósofos que eu gosto bastante, uma área que eu gosto bastante. Podpah é bem famoso, mas eu acabo não assistindo muito, não me identifico tanto. Mas eu gosto muito. A banda do Morada agora fez um podcast também que eu assisto bastante também. Consumo, todos os dias eu consumo, não assisto televisão, né, não assisto Globo, SBT, essas coisas, nem tem em casa, então consumo muitos podcasts, gosto bastante, gosto de conversar, e aí eu falei assim, vamos fazer, a gente tinha um meu cunhado, que é o Lud, também que é líder lá do Poço 7 hoje, ele também tinha ideia mais ou menos de fazer algo assim, nós colocamos em prática, e tá dando certo, cara. Essa semana nós vamos fazer o 21º episódio do podcast. São todos ao vivo, às terças-feiras. E com esse princípio aí de conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Então nós já levamos gente, assim, já falamos de escatologia, já falamos... já levamos o vice-prefeito da cidade, o Nelsinho, para falar sobre a cidade. Nós já estamos agendando com o prefeito, ele já topou participar com a gente. Eu vi que teve um lá sobre fé e ciência. Fé e ciência, nós levamos o meu irmão e uma moça lá que falamos sobre, são biólogos, né? Falaram sobre a fé e a ciência, como andam juntos. Que mais? Nós falamos sobre vida após a perda. Nós levamos um amigo, um casal, que recentemente perderam um filho, tiveram que fazer o velório do bebê lá, estava na barriga ainda, enfim. Cada dia a gente fala sobre um assunto, e daqui 2 semanas vamos levar um bombeiro, ele vai falar também sobre as experiências, levamos um enfermeiro, levamos alguém falando sobre saúde, educação de filhos. Então, assim, cada dia é uma surpresa, né? Então eu gosto muito. E eu gosto muito de falar, gosto de conversar, sou curioso demais. Então eu teria essa conversa que a gente está tendo com você aqui qualquer hora do dia e seria da mesma forma. Não é porque está na câmera aqui, porque eu gosto de conversar, gosto de perguntar, sou curioso. E aí acabou dando certo. Temos uma boa audiência, se formos ver assim. Nós chegamos a bater 70 pessoas já simultâneas assistindo, né? Claro que depende do convidado, sobe um pouquinho mais, vai descendo. Falamos sobre adoção de filhos. São assuntos que a gente vai tendo ideia aí. Eu até deixo aqui o convite pra gente tocar uma ideia lá um dia. Você topa? Opa! Demorou, então. Só marcar, mandar o WhatsApp, a gente vai estar lá pra ajudar. Tá gravado. Eu falei na frente da câmera. Tá gravado, não tem nem como. Não tem nem como correr. Recusar agora. A gente começou o nosso aqui, a gente inicialmente não seria podcast. Mas... dentro da ideia inicial, que no caso eu e meu pastor, era a gente conversar sobre teologia, e foi na mesma época que a gente teve a ideia de fazer o canal, a gente demorou a gente começou há pouquíssimo tempo, mas a gente está idealizando isso faz bastante tempo. Você solta um por semana? 2. 2 por semana? Não sai 2 podcasts, porque a gente tem outros quadros, né? A gente tem um quadro que chama Conhecendo a Verdade, que aí a gente trata de assuntos mais didáticos, né? Aí a gente expõe alguns textos bíblicos, né, sobre alguns assuntos. Aí nós já soltamos também 2 mensagens que nós pregamos lá na igreja também. Quando a gente
Às vezes vai ministrar lá na igreja alguma mensagem. Você falou que é o 11º podcast. É o 11º podcast. Tá, Conhecendo a Verdade, acho que tem 5 ou 6, não lembro direito, e temos 2 mensagens. Então, todos, obviamente, com assuntos teológicos, né? Quando a gente ministra alguma coisa lá na igreja que a gente vê que é mais evangelística e a gente grava para poder soltar aqui no canal. Tem esse quadro do Conhecendo a Verdade, que é mais didático um pouco sobre assuntos teológicos. Mas o que a gente gosta mesmo, o carro-chefe, é o podcast, porque a gente gosta também de sentar e conversar, e a ideia inicial do canal era essa. A gente sentar e conversar sobre a teologia. E foi na mesma época, né, que o Flow estourou, que aí começou o boom dos podcasts, aí nós falamos, ó, a gente gosta de sentar para conversar sobre teologia. E tá na moda, né, agora, né, a questão do podcast. Aí a gente resolveu fazer. O único problema nosso foi que, né, por questão de tempo, de equipamento, de local, aí a gente demorou um pouco para começar. Mas assim que deu certo a gente começou e graças a Deus a gente está conseguindo manter, né, essa regularidade aí. Pelo menos toda semana a gente solta um podcast. E só que assim, eu gosto assim também de sentar e conversar, mas a gente nichou, né, na teologia porque a gente gosta, a gente sentava, eu e meu pastor, a gente senta e conversa muito sobre teologia. Então a gente senta, aconteceu alguma coisa, a gente já faz teologia daquilo. E a gente fazia isso muito de forma informal. A gente sentava e conversava teologicamente sobre algumas coisas que aconteciam. E a gente falou, a gente precisa levar isso agora para o pessoal poder participar e tal. E aí foi quando começou o nosso. Então, o nosso é mais nichado, mas fica aí, né? A gente vai deixar aí na descrição do vídeo. O nosso é esse lance de conversar sobre qualquer coisa, cara. A gente quer muito. E assim, e olha só, eu vou te falar, eu sou mais assim, abertão assim. Eu tenho uns contatos bem loucos, assim. Mas eu não levei algumas pessoas ainda porque. Ainda tá. Porque eu acho que a galera não vai entender ainda. Sim. Mas eu queria mesmo conversar com qualquer pessoa, cara. Porque assim, a pessoa acaba vinculando, né? Acaba vinculando. Dependendo do assunto, aí se é um assunto mais polêmico, e como tá vinculado com a igreja, o nome, aí o cara acaba... fala, o cara tá usando a igreja pra fazer isso. Mas eu tenho essa ideia, assim, de falar sobre qualquer assunto, qualquer pessoa, eu gosto muito disso. Chamou o vice-prefeito lá, foi muito legal. Vai conversar com o prefeito agora. Eu gosto dessa ideia. Sim. Não, se tiver. Mas eu acho lindo e muito importante o fato de vocês terem esse nicho aí da parte teológica, né? Acho muito necessário. O que a gente gosta de conversar, é o que a gente tem um pouquinho de conhecimento para falar, porque assim, a gente também identificou que a gente não ia conseguir ter convidado sempre, né? Tanto é que eu acredito até os pastores, alguns ficam meio receosos, às vezes de vir, porque às vezes acham que é debate, entendeu? Acho que a gente vai ficar debatendo, discutindo. E não, a gente quer só que o pessoal apresente. Aí eu acredito que quando a gente trouxe o primeiro convidado, que foi o Maílson, e na verdade a gente não falou sobre a teologia da igreja dele, porque ele é do Avivamento Bíblico, só que lá de Guariba. E a gente já tinha conversado com o pastor Jean para ele falar da teologia da igreja do Avivamento. Então com ele nós falamos sobre cristianismo e política, e ficou, cara, muito bom. Só que o áudio ficou ruim, cara. A gente subiu lá, só que o áudio tá muito ruim. Eu mesmo não consigo ouvir o áudio. A gravação ficou muito ruim, as vozes e tal. O conteúdo ficou muito bom, mas o áudio ficou ruim. A gente até, né? Eu vou deixar o convite a vivo aqui, Maílson, quando você puder voltar pra gente falar de novo sobre esse assunto. Uma gravação melhor. A gente subiu o vídeo lá, mas a qualidade tá muito ruim. Mas o conteúdo ficou muito bom, assim, né? Do relacionamento do cristianismo e política. E tem mais algum ponto teológico, alguma coisa importante da igreja que você queira falar, que você queira divulgar o que a igreja faz? Se quiser dar um endereço, as redes sociais aí. Não, legal. Nós estamos ali na igreja há um bom tempo, nós estamos construindo um templo, né? Que é ali do lado da Chácara Evangelândia, é o nosso terreno ali. Estamos ali na fase quase terminando, assim. Vai muita grana, essas coisas, então tá um pouco devagar. Mas nós estamos construindo. Mas hoje a nossa igreja ela está ali na rua Hermínia Castelete Belode, na rua de cima da rodoviária. Do lado do Varejão ali, tem um Varejão, um negócio de piscina ali, do lado ali. Entre o Varejão, uma oficina do Júnior lá, de mecânico, é a igreja. Estamos ali, nós temos cultos no sábado às 7 horas, que hoje estão acontecendo de 15 em 15 dias.
E domingo são 2 cultos, às 10 horas da manhã e às 18 horas da noite, né? Às 6 horas da tarde. E a gente está lá. Se alguém quiser visitar e perguntar alguma coisa, pode deixar nas minhas redes sociais também, Estevão Achê, .p7, o meu Instagram, pode mandar mensagem lá, a gente vai se falando. E, cara, acho que é isso aí. Obrigado pela oportunidade, foi massa. A igreja tem redes sociais? A igreja tem, sim. Nós temos... é só você colocar Igreja Batista Livre Jaboticabal, você vai encontrar, seja lá no Facebook ou no Instagram. Deixa eu ver como está o Instagram aqui. Os cultos estão sendo ao vivo. O Instagram é Igreja Batista Livre. Se você colocar só isso, você vai ver. Nós temos como imagem ali do nosso logo uma árvore. Né? Então, se você identificar, os cultos estão presenciais, mas também nós transmitimos todos os domingos na página do Facebook da igreja, Igreja Batista Livre. É só você encontrar lá e você vai ter acesso aos cultos também, que ficam gravados, estão lá, ficam lá para sempre agora, né? Mas todos os cultos das 18 horas são gravados, transmitidos ao vivo, mas também nós estamos voltando presencial com toda a força aí. Esse domingo agora, passado, foi forte, foi legal, o pessoal participou bastante, a igreja encheu nos 2 cultos, e também temos o pessoal que acompanha online. Glória a Deus. Bom, nós vamos colocar todas as redes sociais, aí, os caracteres aí na tela para você. Nós também vamos deixar na descrição do vídeo aí as redes sociais para você clicar e você encontrar. Fica aqui o convite também para o seu pai, pastor presidente da igreja, quando ele puder, para estar aqui com a gente conversando. Já que a gente falou sobre a teologia da igreja, que eu acredito que ficou claro para o pessoal, a gente pode propor algum tema para ele poder ensinar para a gente, poder muito bom. Contribuir com a gente aqui teologicamente. Fica aqui o convite para o pastor Jean, então, quando ele puder, estar com a gente aqui. Agradeço a presença aqui, né? Deixo aqui reforçado que estarei lá quando puder. Se tiver agenda lá, você me manda um WhatsApp, nós estaremos lá para contribuir também lá com o PostoCast. E quiser dar mais algum recado, algum aviso, alguma agradecer, coisa? Que Deus abençoe vocês aí nesse projeto, tem tudo para dar certo, continue, não desanimem, e é necessário. Cara, eu fico feliz de ter pessoas pensando a fé em Jaboticabal. Cara, sinceramente, é difícil, assim, nós somos uma cidade pequena, e nós temos poucas pessoas ali que estão parando para se dedicar, para pensar realmente e se dedicar aos estudos estudo das Escrituras. E é isso aí, que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Estamos aí, se precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato, estaremos sempre disponíveis e abertos a receber quem for. Amém. Então fica aqui o convite para uma próxima vez. Fechou. A gente pode falar sobre um outro tema. Gostaria só para terminar, pedir para você se inscrever nas redes sociais aí da igreja, nas redes sociais do pastor, e que você também se inscreva no nosso canal, que você dê like no vídeo aí, que você curta, comente, compartilhe, comente aí, peça pro pastor voltar, enche o nosso saco aí para ele voltar, que aí a gente já agenda com ele uma outra data para a gente voltar a conversar novamente. Então curta, comente, compartilhe, procure a gente lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, procura lá @teologia2 e você vai encontrar a gente lá. Assista também todos os outros vídeos que nós já temos disponíveis aí no canal para você poder assistir. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. É isso aí, mano. Obrigado. Valeu.